Hoje o vídeo é muito especial e se você acompanha o nosso canal, você sabe que a gente gosta sempre de falar um pouco aqui da história, conta a história das fazendas e hoje eu vou falar um pouco da nobreza. Meu nome é Paulo Vitor e você está no canal Fazendas Antigas. Hoje vai ser bem bacana porque você vai entender um pouco o contexto. Sempre que eu vou numa fazenda, eu falo, essa fazenda é do barão tal, é do Visconde tal, né? Eu já fui para Quissamã, lá tinha o Visconde Quissamã, e Duque de Caxias, e barões diversos, né? Barão de Santa Mônica, Barão de Três Rios, Marquês de Três Rios, Barão de Santa Justa, tem muito barão. Como que isso era distribuído, né? O que acontecia na época que alguns eram barões, né? Outros eram viscondes e outros condes. Como é que se dividia isso? Tinha uma função individual para cada um? Como é que funcionava? Como é que uma pessoa conseguia, na época, virar um barão ou um visconde, por aí vai? Você vai entender um pouco disso daí agora nesse vídeo. Vai entender, sua mente vai abrir aí quando eu entrar numa fazenda e eu falar sobre esses títulos de nobreza. Você que está assistindo esse vídeo vai ter uma facilidade de entender isso daí. Vamos embora para o vídeo, que tem bastante coisa para eu esclarecer para vocês aí, tá bem bacana. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu. Aí eu quero saber de você. Agora a gente vai explicar um pouco mais sobre os títulos de nobreza, mas você é de alguma família dessa linhagem de nobreza no Brasil, ou você que está vendo aí fora do Brasil, você faz parte de alguma família assim? Conta aqui nos comentários, a gente sempre está dando uma olhadinha nos comentários, é muito bacana a gente saber os nossos seguidores aí, né? Ou você conhece, às vezes não é a sua família, mas você é próximo de alguma família de linhagem nobre aí, fala com a gente só porque tem a ver com esse vídeo. O bacana é que isso tudo começou no século V na Europa. E aí os nobres conseguiam esses títulos e eles cuidavam ali de um pedaço de terra e conseguiam também ter uma autoridade ali jurídica e militar sobre esse pedaço, né? E isso começou lá, mas esparramou para vários locais aí, mundo afora, vamos dizer assim, né? E no Brasil não foi diferente. Quanto mais alta a honraria, mais poder eles tinham e mais dever de exercer essas autoridades aí eles tinham também. E tudo isso lembrando que eles tinham que prestar contas, né? Aqui no Brasil, no caso, ao Império, né? Eu estou falando mais focado aqui, explicando um pouquinho o contexto antes, mundo aí, o que acontecia para chegar aqui e ser dessa forma. Então vamos explicar aqui um pouquinho mais de cada um deles para você saber como é que funcionava e por que era o que, como, o que se fazia parte disso tudo, como se chegou aí a títulos como, por exemplo, Duque de Caxias. Não tiveram muitos duques, né? Quantos tiveram? Vou explicar agora para vocês como é que funcionou e aonde se encaixava cada um deles aí. Você vai conseguir entender um pouco mais e ampliar o seu conhecimento. Os títulos variam de acordo com a proximidade com o rei e com a porção de terra comandada. Dom Pedro I criou 47 barões, uma baronesa, 47 viscondes, 2 viscondessas, 7 condes, uma condessa, 25 marqueses, 2 marquesas, um duque e uma duquesa. São 5 níveis de nobreza. São eles duque, marquês, conde, visconde e barão. Impressionante de ver a quantidade de barão que teve no Brasil, justamente por conta do café. Tiveram muitos barões. E era um título que por vezes foi distribuído aí como uma forma de apaziguar até os donos de fazenda, né? Os fazendeiros da época ali, que eram expressivos aí nessa parte com relação ao império, a todo o comércio que se tinha em relação ao café no mundo. E aí para acalmar os ânimos, principalmente ali naquele período da abolição, né? Dos escravos. Então
Eles queriam dar um jeito de tranquilizar aí esses fazendeiros e distribuíram mais títulos ali. Bom, o duque era o título mais alto depois da família real, sendo ele o mais próximo ao rei e com maiores territórios para administrar. Como exemplo, tem um duque famoso em nosso país, que é o Duque de Caxias, que nasceu na fazenda de São Paulo no ano de 1803 e morreu na fazenda Santa Mônica no ano de 1880. É um duque muito famoso, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer uma região onde ele frequentou bastante, inclusive casou suas filhas por lá, que foi Quissamã. Se você ainda não assistiu os vídeos de lá, corre aí que você vai conseguir dar uma olhada, tem muito vídeo bacana, e principalmente ali o vídeo da fazenda Machadinha, que hoje infelizmente está em ruínas, né? Mas é uma fazenda que teve sim a sua expressão aí na época. Bom, com a vitória na Guerra dos Farrapos, Caxias foi agraciado com o título de conde em abril de 1845. Já em 1862, ele recebeu o título de marquês. Após a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, Caxias, então, com 66 anos, recebe o título de duque, com medalhas e condecorações. Outra personagem importante aí na nobreza foi a Isabel Maria de Alcântara, brasileira, primeira e única duquesa de Goiás. Bom, foi a filha do imperador Dom Pedro I do Brasil e de sua amante, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, tendo sido batizada em 31 de maio de 1824. Foi legitimada, ou seja, reconhecida como filha do imperador, em 1826, por decreto que lhe concedeu o título nobiliárquico de Duquesa de Goiás e o direito de ser tratada por Sua Alteza, a Duquesa de Goiás. Tratamento este que seria inesperado e mesmo irregular pelas tradições monárquicas ibéricas. Graças a isso, foi enviada a ordem ao quartel-general das Forças Armadas do Brasil para prestar continências à menina. Era assim, na prática, tratada como uma princesa brasileira e foi considerada no primeiro reinado do Império do Brasil uma espécie de protetora da província de Goiás. Ela foi a primeira pessoa a receber um título de duque no Império do Brasil. E essas honras não lhe deram aí a condição de princesa ou então um lugar na linha de sucessão brasileira, mas o imperador lhe deu uma porção de sua herança em seu testamento. Os marqueses estavam em segundo título com mais poder dentre os nobres. Eles normalmente eram donos de terras fronteiriças ao reino. Um exemplo é o Marquês de Três Rios, chamado Joaquim Egídio de Souza Aranha. Nasceu em 1821 e foi proprietário urbano e rural, dono da Fazenda Sertão, Fazenda Vista Alegre, Fazenda Pinheiro e a magnífica Fazenda Santa Gertrudes, que eu tive o prazer e o privilégio aí de conhecer. Uma fazenda linda, com mais de 20 mil metros quadrados de área construída, preservada. Ela é impressionante, impressiona pelo seu casarão, pela sua sede, né, incrível aí, também pela igreja, que é fantástica, um espetáculo, tem uma gruta dentro da época antiga com materiais aí importados, tulha, terreiros de café, o caminho onde percorria o café, os trilhos, tem muita coisa bacana, um maquinário da época, inclusive um dos primeiros, se não o primeiro cinema do Brasil lá dentro dessa fazenda, ou seja, uma fazenda que é espetacular, né? Joaquim Egídio de Souza Aranha, ele era aí o Barão de Três Rios primeiro em 1872, depois Visconde em 79, depois Conde em 1880 e finalmente Marquês de Três Rios em 887. Oficial da Imperial Ordem do Rosa em 1885, foi coronel comandante superior da Guarda Nacional de Campinas em 1871, Gran Cruz da Imperial Ordem de Cristo e outros títulos e comendas, né? Chefe do Partido Liberal, vereador e presidente da Câmara Municipal de Campinas, foi deputado provincial e vice-presidente da província de São Paulo. Em 1878, ocupou a presidência por 3 vezes. Uma coisa interessante também de se dizer é que o Marquês de Três Rios passou por todos os títulos de barão a marquês
e como ele, muitos outros foram assim também. Podemos aí citar mais um exemplo, que foi a Domitila de Castro do Canto e Melo, que foi a Marquesa de Santos, que a gente já citou ela por aqui. Também um exemplo muito importante para a gente citar, né? Nasceu em São Paulo em 1797, foi uma brasileira aí, né? E teve um detalhe muito interessante na história do Brasil, porque ela foi amante de Dom Pedro I, imperador do Brasil, e isso lhe conferiu ali o título nobiliárquico de Marquesa, em 12 de outubro de 1826. Uma pausa no vídeo para te falar sobre o apoio. Gente, se você gosta dos conteúdos que a gente está trazendo, se você curte esses vídeos de fazenda, eu quero te falar que é uma tarefa não muito simples, a gente se esforça, eu me esforço para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, se você de alguma forma acha que esse conteúdo aí tem vindo para você coisas boas, te traz uma nostalgia, você tá achando bacana, isso aí tá parecendo um programa de televisão que você curte aí aos domingos, se de alguma forma você vê valor no que eu tô fazendo aqui para vocês, uma das formas que você tem de apoiar o nosso projeto é contribuindo. Então, por que isso é importante? Porque tudo é muito caro, eu tento trazer um equipamento de qualidade, então eu estou sempre precisando melhorar os equipamentos, eles vão gastando, então eu troco um gimbal que eu uso, eu preciso comprar uma câmera nova e por aí vai. Então, por exemplo, eu quero trocar minha câmera agora e comprar uma câmera que custa 15 mil reais. Acredite se quiser, custa 15 mil reais. E eu não tenho essa grana para comprar, não vou comprar agora, mas eu preciso. Então, assim que eu puder, eu vou adquirir uma câmera dessa para trazer um conteúdo melhor para vocês. Se você acha que vale a pena, quer assistir um conteúdo em 4K daqui a pouco, quer curtir uma coisa melhor aqui, contribui. Eu vou deixar aqui um QR Code. Se você está me assistindo da televisão, esse QR Code você pode pegar o seu celular, mirar e você vai conseguir fazer uma doação para o nosso projeto. Eu não estou aqui, pessoal, mendigando. Você é livre e você é bem-vindo no canal, ajudando ou não ajudando. Você é bem-vindo por aqui e eu espero que você goste dos conteúdos. Mas se você quer fazer parte disso junto comigo, a contribuição é uma das formas que você tem de fazer isso. Tá joia? Muito obrigado. Vamos continuar o vídeo aqui, que ainda tem bastante coisa para eu explicar para vocês. Já o conde, terceiro título em ordem de importância, assessorava o rei em diversos assuntos. Do recebimento de impostos a combates militares, ele também administrava os condatos. Essa função era tão importante, gente, que o conde tinha até um substituto, que era o visconde. Eu posso citar aqui o conde Eduardo da Silva Prates. Por coincidência ou não, esse conde, ele também era da Fazenda Santa Gertrudes, né? Peguei esse exemplo aí de propósito. E se você quiser entender um pouquinho por que na mesma fazenda teve um Marquês de Três Rios e o conde Prates, já tem vídeo dessa fazenda, Fazenda Santa Gertrudes. Clica aqui, vou deixar um cardzinho para você assistir, uma fazenda espetacular, sensacional. O vídeo tá muito especial, né? Bom, falando um pouquinho mais, ele foi aí o primeiro conde de Prates, que nasceu em 8 de novembro de 1860 e morreu em 22 de março de 1928. Foi um empresário e proprietário rural brasileiro. Ele se dedicou aos ramos imobiliários, bancário e férreo. O título de nobreza ao qual tinha direito veio através do Papa Leão XIII, por conta de sua atuação em prol aí da sociedade, graças à sua generosidade e ao amparo aos necessitados. Ele pensava muito nessas obras sociais. Era dito na cidade de São Paulo que qualquer pessoa que batesse à sua porta receberia algum tipo de ajuda, nunca saindo de suas propriedades com as mãos abanando. Bom, a gente pode citar também um outro exemplo marcante, que foi a Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho. Um nome grande, né? Condessa de Belmonte. Foi camareira-mor na época do primeiro reinado do Império do Brasil. Foi a responsável pelos estudos iniciais de Dom Pedro II, considerada como uma segunda mãe pelos filhos de Dom Pedro I. Foi uma das promotoras da campanha contra José Bonifácio de Andrada e Silva, na época tutor dos príncipes. O futuro imperador afeiçoou-se de forma intensa a Dona Mariana Carlota e, mesmo adulto, chamava-a pelo apelido de infância, da Dama. Ela
era considerada por ele como sua mãe, de criação, e respeitava como tal. Ela foi nomeada governanta real quando o herdeiro do trono nasceu em 1825. Quando o imperador Dom Pedro I deixou o Brasil e foi para Portugal em 1831, ele a nomeou para cuidar de seus filhos, incluindo o próximo imperador Dom Pedro II. Depois que Pedro II se casou, ela foi nomeada dama de companhia, principal da imperatriz Teresa Cristina. Em 1847, tornou-se madrinha da princesa Leopoldina do Brasil. E você já se inscreveu no canal Cortes Fazendas Antigas? Você sabe da existência dele? Eu não sei se você está assistindo do celular, da televisão, mas onde você estiver ou do computador, dá uma paradinha rápida aí, vai lá em Cortes Fazendas Antigas, é assim mesmo, Cortes Fazendas Antigas, e se inscreve no canal. Eu estou querendo bater 1000 inscritos, eu preciso que tenham visualizações lá também para a gente conseguir deixar o canal ativo. Então, se você puder nos ajudar, não custa nada, é só você entrar aí, Cortes Fazendas Antigas, e se inscrever, já dá um like, já vê os vídeos, que já tem muita coisa legal lá, e vídeos exclusivos para o Cortes também. Inclusive dicas de fazenda, dicas de hotéis, dicas de roteiros, isso tudo você vai ver em vídeos curtos, menores, no Cortes Fazendas Antigas. O Visconde era responsável por substituir o conde e assumir as funções de assessor do rei na ausência do titular. Recebia territórios pequenos do tamanho de vilas e esse nome vem do latim vice-comes, ou seja, vice-conde. Bom, posso citar aí para vocês um exemplo de um visconde que foi o Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos. Bom, ele nasceu em 16 de março de 1819 na capital da capitania da Baía de Todos os Santos e foi um estadista, diplomata, militar e jornalista brasileiro. O Visconde do Rio Branco nasceu em uma família rica, porém, a maior parte da fortuna foi perdida após a morte de seus pais, ainda na sua infância. Foi o pai de José Maria da Silva Paranhos Júnior, barão do Rio Branco. Rio Branco estudou na Academia Real dos Guardas Marinhas, se tornou um político do Partido Liberal em vez de continuar sua carreira como militar. Foi eleito deputado provincial do Rio de Janeiro em 1845 e subiu até o poder na província sob a tutelagem de Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. Se juntou em 1853 ao Partido Conservador de Paraná e mais tarde fez parte do gabinete que o segundo presidiu. Rapidamente cresceu dentro do partido e o Visconde do Rio Branco foi enviado ao Uruguai em 1864 com o objetivo de conseguir um fim diplomático para a Guerra do Uruguai. Foi chamado novamente em 1869 e enviado para o Paraguai, dessa vez para negociar o fim da Guerra do Paraguai. Tá vendo como é que ele era influente? Uma pessoa bem próxima aí das governanças aí do Império. E antes eu vou falar para vocês do nosso site, fazendasantigas.com. Se você ainda não conhece o site, corre lá, eu vou deixar o link aqui. E se você está assistindo esse vídeo da televisão, digita aí no seu celular, fazendasantigas.com ou no computador, que você vai ter acesso aí a conhecer várias fazendas pelo Brasil, filtrar por visitação, hospedagem, eventos, conhecer a história delas também, ver alguns detalhes mais sobre o nosso projeto, tá bem bacana. Também um blog muito interessante com temas aí bastante pertinentes aí a essas fazendas. Então vale a pena você conhecer e de quebra você conhece os nossos produtos, como essa camisa do Fazendas Antigas, que você vai poder acompanhar lá de perto, lá ver qual que você gosta mais, moletom, boné, camiseta, tem de tudo lá. E a gente ainda está colocando mais produtos ainda para ter uma variedade para vocês. Apoiando, comprando o nosso produto, você apoia o nosso projeto. É uma das formas que você tem de contribuir com o nosso trabalho. É muito bacana, isso nos ajuda e também você leva para casa um produto de qualidade e ainda ganha um brinde especial. Esse brinde você vai gostar muito e ganha como uma missão, né? De fazer o reflorestamento do pau-brasil e plantar aí palmeiras imperiais também, onde você achar por bem. Pau-brasil, uma árvore em extinção, você vai poder plantar ele aí na sua cidade, num parque, onde você achar melhor na sua casa. E manda pra gente aí depois que a gente vai repostar vocês aqui. Finalmente a gente chega aqui nos Barões.
Os barões, a verdade é que esses outros títulos que eu citei eram títulos de maior imponência, né? de mais expressão ali do que o título de barão. Mas não dá para desconsiderar que era um título nobre também e que as pessoas aí lutavam para ter esse título de barão na época aí, né? O título de barão era concedido a homens ricos, fiéis aos reis. As terras governadas pelos barões eram bem menores do tamanho de fazendas ou sítio, que é o que eu vejo por aí. Muitas dessas fazendas eu chego e percebo que eram fazendas de barões. Então são muitos barões pelo Brasil. Já tive a oportunidade de conhecer a história de vários deles e de ir até fazendas que pertenceram a eles, aí, muitas delas preservadas. No século XIX, porém, era um título de distinção social, né, ser barão, sem qualquer privilégio associado. Um conhecido exemplo é o Barão de Mauá. Seu nome era Irineu Evangelista de Souza, nasceu em 1813 e morreu em 1889. Foi um industrial e político brasileiro, pioneiro da industrialização no Brasil. E foi um símbolo também, né, dos capitalistas e empreendedores brasileiros do século XIX. Em 1854, para você ter uma ideia, ele fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. E no dia 30 de abril, inaugura 15 quilômetros da primeira estrada de ferro ligando Porto Mauá, na Baía da Guanabara, à encosta da Serra da Estrela. Entre os convidados ali estavam Dom Pedro II, que no mesmo dia concede a Irineu o título de Barão de Mauá. Por que será, né? Em 1874, Irineu recebe o título de Visconde de Mauá. O barão morre em Petrópolis, onde morava em sua linda casa. E ele morre, então, Visconde de Mauá. Eu poderia aqui citar para vocês vários outros exemplos aqui de barões, como, por exemplo, eu tive recente numa região que chama São José das Três Ilhas, e próximo também de Três Ilhas, são distritos ali de Belmiro Braga, e ali eu vi dois irmãos, por exemplo, que era o Barão de São José del Rei e o Barão das Três Ilhas. Esses dois barões estiveram foram muito influentes ali naquela região de Três Ilhas e tiveram fazendas por ali. Inclusive, a história conta que o Barão de São José, ele era um barão melhor, São José del Rei, era um barão mais bondoso, generoso, e já o outro era um barão duro, né, de coração, um barão mais arrogante, que era o Barão das Três Ilhas, né? E ali eu mostro a fazenda Boa Esperança, que foi uma fazenda que pertenceu ao Barão das Três Ilhas, que segue hoje preservada, hoje está nas mãos do querido senhor Maurício, e é uma fazenda espetacular. E ali você consegue ver como eram imponentes aí, né? Como eram ali a vida dos barões, porque a fazenda segue na mesma família. O senhor Maurício, ele é parente direto do Barão das Três Ilhas e, na verdade, ele conseguiu ser parente dos dois, né? Porque lá atrás, nessas famílias tinham muito disso, né? Se juntavam ali, um casava com a sobrinha, casava-se com a prima, tinha muito disso antigamente, né? E o São Maurício é um desses exemplos. Ele tem parentesco direto com o Barão das Três Ilhas e também com o Barão de São José del Rei. Então é muito bacana, vale a pena você conhecer. São histórias aí, né, dos barões do café, dos barões aí de uma época aí do Império, né? Muito bacana de se estudar, de ver, de poder ter essa oportunidade de entender um pouco mais desse universo. Poderia citar aqui para vocês vários outros barões, depois vocês me contam se vocês querem saber aí mais dessas histórias. Inclusive tem um barão que foi um barão negro, que tem uma história aí muito interessante para a época também, né, de se ressaltar. Em várias histórias de barões aí pelo Brasil. Se você quiser que eu conte mais algumas delas, bastante curiosas que eu tomei conhecimento, vocês mandam aí nos comentários que eu gravo um vídeo aí contando essas histórias para vocês. Com a independência do Brasil e a Constituição de 1824, tinha um artigo ali dentro em específico que concedia ao imperador o direito dele conceder esses títulos aí, essas honrarias, esses títulos de nobreza aleatoriamente, vamos dizer assim, por feitos, por méritos. E isso é justamente uma diferença que se tinha em relação à nobreza, por exemplo, europeia, né?
porque lá eram hereditários, esses títulos se passavam de forma hereditária, e aqui no Brasil se aceitava-se por méritos, por feitos e por aí vai. Então eu já vi, por exemplo, ser distribuído um título de nobreza porque o cara fez um pedaço enorme lá de uma linha férrea e ele ganhou um título de nobreza. Então assim, o imperador ia naquele evento, naquela festa e dava ali aquele título de nobreza. Então você vê, era uma grande distinção em relação aos títulos aí europeus, por exemplo, de nobreza. Uma outra distinção é que aqui no Brasil aceitava dar esses títulos para mulheres. Apesar disso ser uma minoria, isso acontecia. E você tem um exemplo aí grande, que é a Marquesa de Santos, por exemplo, que foi dado a uma parente do imperador, né? Então você vê outros títulos que eram distribuídos para mulheres também. Apesar de ser bem raro isso, né? Mas é interessante ressaltar essas duas diferenças mais marcantes aí com relação aos títulos de nobreza. Os títulos variam aí de acordo com a proximidade com o rei e com a porção de terra comandada. Uma marca registrada da nobreza são os brasões. Você já deve ter visto algum brasão, você já deve ter reparado em algum momento, ou já deve ter pesquisado o brasão da sua família. E antigamente isso tinha um peso. Você vê que eu nessas fazendas já visitei e já achei xícaras ali com o brasão ali da família. Eu já achei alguns detalhes relacionados aos nomes, né, aos sobrenomes. Já vi em portas as pessoas colocar isso em portão também, ou desenhar no altar, né, dentro da capela. Eu já vi de tudo que você pode imaginar. E esses brasões tinham uma importância para essa nobreza, né? Você já deve ter visto, talvez você já pesquisou aí o da sua família, eu não sei. Eu já tive curiosidade de ver, inclusive eu tenho um brochezinho pequenininho com o brasão da minha família. Então às vezes você também, e isso na época era muito importante, é bacana de ressaltar. E agora eu vou falar um pouquinho desses detalhes para vocês e vou mostrar aqui de exemplo alguns desses brasões que eram aí relevantes, importantes aí de famílias nobres no Brasil. A principal característica do brasão de armas de um titular de nobreza é a coroa ou coronel. Denomina-se por coronel uma coroa que é aberta. Quando ela é fechada, duques, infantes, reis e por aí vai. Chama-se coroa. Além do coronel ou coroa, este modelo também inclui os elementos exteriores que vulgarmente compõem o brasão de armas. Elmo, timbre, paquife, correias, virol. A presença do listel embaixo com o título de nobreza ou o mote familiar é opcional. Estes brasões eram comprados e, quando adquiridos, eram gravados em louças, objetos pessoais, eram feitos nos móveis, distribuídos pela casa. E a gente vai dar uma olhada aqui agora em alguns desses brasões. Por exemplo, você tem aí o da Marquesa de Santos, um brasão com esse detalhe em vermelho, essas bolas azuis. Você tem aí o do Marquês de Três Rios, também azul, com alguns detalhes aí, né, em amarelo e branco. O Visconde do Rio Branco, também você vê aí, ó, fala até uma data, 1787, 1882. Condessa de Belmonte, um exemplo do brasão na louça. Isso era muito chique, era mesmo, fazia parte da rotina da nobreza, né? Do Visconde de Mauá, também muito bacana, uma frase ali escrita dentro, né? O Conde Prats, também alguns detalhes ali bacana, uma espécie de um leão ali, um tigre. Bom, e aí, vocês estão gostando de aprender um pouquinho mais aí sobre esse mundo aí dos nobres aí no Brasil, como que era distribuído esses títulos? E um outro detalhe bacana é que para os filhos desses barões, desses viscondes e por aí vai, para eles terem acesso a esses títulos, eles teriam que pagar. Então essa é uma diferença marcante aí com relação a outros países, a outras regiões, porque aqui no Brasil, se o filho não pagasse, não era por ser hereditário, isso não passaria para os seus filhos, eles tinham que pagar. E já em outros países isso era hereditário, então o filho automaticamente, se o pai morresse, ele ia ganhar, ele ia ter acesso aí a esse título de nobre também, né?
E mais algum detalhe é que quanto custavam esses títulos, né? Você já se perguntou isso? Quanto será que custavam? E agora eu vou esclarecer um pouco para você entender esses valores aí, só para você ter noção de que não era barato não. Esse título, né, por trás do nome, essa assinatura, essa rúbrica aí, custava caro para você conseguir ela. O título de duque, por exemplo, ele custava aí 3 vezes mais do que o título de barão. Um título desse de duque custava aí em média R$350 mil, se fosse isso atualizado nos dias de hoje, né? O de marquês custava 288 mil, o de conde custaria aí 225 mil, o de visconde 146 mil e o de barão em torno de 80 mil. Com a proclamação da República em 1889 e a Constituição em 1891, todos esses títulos de nobreza, os privilégios, tudo que se tinha foi abolido. Então hoje você não tem mais isso no Brasil, né? Tudo que se tinha antes acabou, né? Então realmente essa era aí dos barões, dos viscondes, dos condes, dos marqueses e por aí vai, né? Dos duques, no Brasil, isso já não existe mais, né? Ficou lá no passado. Então hoje a gente estuda isso tudo, entende a história, mas não tem mais essa descendência por aí e muito menos esses títulos aí de forma hereditária no nosso país, né? E quem tinha já não está aí mais para contar a história. Bom, pessoal, chegamos no final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço por você ter chegado até aqui e fica aí o meu pedido a você, deixar um like. Esse vídeo deu trabalho para fazer, eu não sou um especialista no assunto, então eu tive que pesquisar e tudo. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais desse universo aí de nobreza e vem muito conteúdo bacana como esse por aí, onde a gente vai explicar mais alguns detalhes, falar sobre a região, como é que funcionou a colonização e por aí vai, sempre esses temas voltados para a fazenda antiga. Tá joia, pessoal? Um abraço, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já faz um comentário, fala de onde você é, de onde você está me assistindo, que eu gosto de saber, e assim a gente vai interagindo, ficando mais próximo aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço. O site e a loja estão no ar, pessoal, e agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos, e ainda de quebra, conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu!